Então, sejam bem-vindos. Infelizmente, não gravei a parte inicial, mas não faz mal. Então, eu apresento aqui o Mestre White. Por favor, Mestre White, fique à vontade para o The floor is yours. Thank you so much. Boa noite a todos. Especial saudação à doutora Beatriz. Eu abri a câmera para que mais uma vez possa me ver, Uhum. mas eu vou fechar por questões já anunciadas aqui. Estamos com uma temperatura que pode interferir, na nossa conexão. Como foi dito, meu nome é White, primeiro, moçambicano. Digo que sou moçambicano porque há aqui pessoas de outras nacionalidades. Residente em Maputo e o meu background é de letras e educação. Eu trabalho nessas áreas. Portanto, ultimamente tenho desenvolvido paixão por a leitura de informação de autoajuda e é um pouco em função disso que tenho desenvolvido algumas matérias que são partilhadas em encontros como estes. Portanto, esse é o essencial sobre mim. Em relação ao que nos traz aqui, eu achei que seria ideal que falássemos, tal como foi dito, de tomada de decisão, porque é uma matéria que atravessa a vida de todos nós, independentemente das nossas situações sociais ou financeiras. Mas o meu foco estará em torno do que nós devemos considerar antes de tomar uma decisão e o que nós devemos ter como comportamento e postura depois de nós tomarmos a decisão. Para a larga maioria, depois que nós tomamos uma decisão, o resto vai se ver. Muitos têm este processo como algo que termina com a decisão em si. Eu estou a ver numa outra perspectiva e gostaria de partilhar aqui. Agora, ao longo desta comunicação, uma e outra perspectiva vai parecer estranha. E eu gostaria de pedir que, caso isto aconteça com um de nós, que suspendamos um pouco a nossa forma de pensar sobre a vida e reservemos um tempo e espaço para pensar sobre esta forma de estar que eu vou aqui apresentar. Pode parecer contraditório ou paradoxal, mas é algo que nós devemos considerar para as nossas próprias reflexões. A tomada de decisão é um ato que pressupõe um conjunto de ações que antecedem o ponto mais alto de uma reflexão, que nós fazemos sempre que estamos perante uma situação a decidir. A este ponto alto, nós aqui vamos designar por escolha, ou se preferirmos, aceitação ou negação de um posicionamento face à relação entre a situação a decidir e a reflexão que nós fazemos. É pela existência dessas ações preliminares que, para efeitos desta comunicação, nós vamos considerar a tomada de decisão como um processo. Mas como devem estar a reparar, o tempo de reflexão, portanto, o conjunto de ações que nós consideramos, pode variar. Portanto, a reflexão pode ser mais demorada ou menos. Mas muitas vezes é aqui onde começa, vamos dizer, o desvio da minha comunicação. Muitas vezes esta demora tem a ver com a construção mental de um possível resultado negativo. Portanto, nós antecipamos um resultado negativo. E muito mais do que isto, nós vemos-nos na impossibilidade
digerir o impacto deste resultado que nós antecipamos. E nós congelamos. É só repararmos para uma situação concreta, esta deve ser comum para a maioria de nós. Temos um trabalho, portanto, um emprego, e estamos insatisfeitos por alguma razão. E nós comentamos isso nos nossos meios sociais, em casa, etc. E aparece-nos uma oportunidade de trabalho compatível às nossas habilitações e competências. E nós começamos a calcular o seguinte: entre continuar naquilo que estou a fazer, que é seguro, apesar da insatisfação, e poder ir arriscar numa outra oportunidade que provavelmente vai nos aliviar da dor que nós sentimos naquele espaço que aparenta seguro, é preferível estar naquele conforto, porque já o conhecemos, estou a falar do espaço, e o resultado também é previsível. A cada dia que passa, nós sabemos o que vai acontecer naquele espaço. Ir experimentar algo que não conhecemos pode ser prejudicial no sentido de que haverá ausência de posse, porque nós vamos decidir erradamente aquilo que nós temos de seguro desaparece em função da construção que nós estamos a fazer. Porque nós nunca vemos a possibilidade de, numa contrariedade, tirarmos alguma vantagem. Pela associação que nós fazemos ou o entendimento que nós temos sobre o que é uma oportunidade. Um outro dado que eu podia acrescentar em relação aos aspectos que nos fazem ter hesitações demoradas, até mesmo de não decidirmos, o que ao final do dia também é uma decisão, é o fato de nós termos herdado a ideia de que o negativo é mais realístico do que o positivo. Há uma convicção, não é um dado geral, vale, desculpa, não é algo que afeta toda a gente, porque há pessoas que já atingiram níveis de maturação, níveis de compreensão do mundo diferente, que eles já não vivem desta forma. Mas, de uma forma geral, nós fazemos, nós temos a ideia de que o negativo tem a maior probabilidade de acontecer, porque nós damos a existência a uma evidência que não é real, que não existe. E nós colocamos sempre que temos diante de nós uma situação a decidir, e é aquela realidade falsa que dita a decisão. E no exemplo que eu dei, é preferível ficar aqui do que ir arriscar. Como dizem os americanos, a palavra fear, que é o F-E-A-R, significa false evidence appearing real. É algo que é falso, que há uma. Nós damos existência a essa coisa que não sei onde é que nós vamos buscar, mas isso tem muito a ver com uma herança que nós encontramos nesse espaço social. Cuidado com aquilo. E se falhar, como é que há de ser? E nós fomos vivendo em função disto. Para nós baixarmos este nível de ansiedade, o medo de agir, de enfrentar realidades novas que nos poderiam ou podem tirar a posse, nós vamos estar aqui a falar de o que é que nós podemos considerar antes de tomar uma decisão e o que é que nós podemos considerar depois. E o depois, como eu disse, e para a maioria a decisão termina com este momento alto da reflexão, que é decidiu e já está, mas para mim, provavelmente até mais importante é saber como nos comportar depois da decisão, porque há um impacto muito grande. A decisão ela é tomada em função de uma expectativa que nós construímos. A relação entre a imagem que nós temos de um resultado e o resultado concreto pode criar danos
graves. E nós já vimos isto aqui nesta sociedade. Pronto, é importante saber como nos portar depois de nós decidirmos, porque depois da decisão vem um resultado que é algo que nós não temos o controle. É preciso ter uma postura sobre isso. Até aqui, eu acho que já começam a perceber as razões da escolha, deste tema, mas eu trago duas razões claras. A primeira razão é que a tomada de decisão é responsável pelo nosso progresso, pela nossa estagnação ou recuo na vida. Reconheço a existência de fatores sanitários, sociais, espirituais, sobre os quais não temos muita força, que podem interferir no momento da nossa vida. Reconheço isso. Mas, de uma forma geral, é a decisão que coloca onde nós estamos hoje. A segunda razão é o fato de que estamos a viver um momento de turbulência. Também reconheço que a turbulência varia de pessoa para pessoa. Há quem vive o momento, sente o efeito deste momento com maior gravidade, há quem sente com menor gravidade. E é melhor que assim seja, porque estas pessoas que sentem maior pressão provavelmente estejam à procura de ideias para, a partir de hoje, comecem a tomar decisão em função da experiência de cada um que está aqui. Por isso, eu iria sugerir que esta comunicação fosse uma interação aberta, não aquela aula passiva, porque nem sequer sou professor, mas que nós pudéssemos, ao invés de levantar questões, colocar o nosso saber em relação a este assunto. Permita-me, Beatriz, vejo aqui alguém a falar de PowerPoint e eu já imaginava isso. Permita-me que eu partilhe apenas um. Peço que certifique se está visível. Doutora Beatriz, por favor. Sim, sim, está. Está sim. Muito obrigado. Esta é a Permita-me visão. esclarecer que nós fazemos mais debate do que apresentação, mas Ok, cá, já é, está mesmo a sim. chegar ao momento pico. Esta Uhum. é a fotografia da parte que mais interessa desta comunicação. Portanto, antes de nós tomarmos uma decisão, entre outras ações que nós podemos, levantar, eu gostaria que nós refletíssemos sobre um modelo, que se chama No Lose Model. Portanto, é um modelo segundo o qual, em qualquer situação de tomada de decisão, independentemente do resultado, nós não vamos perder. Como eu disse no início, parece estranho. Se eu decido entre A e o B, e o B é a alternativa errada, como é que eu não vou perder se isto é errado? Nós devemos pensar que a oportunidade tem várias formas. E numa situação de contrariedade é possível encontrar uma oportunidade. Porque a associação que nós fazemos é sempre de algo que seja visível, materialmente visível. E quando não é, nós ficamos na frustração porque a ideia de presença de algo que possamos ganhar agora não está lá. Diz o Napoleon Hill que grandes homens revelaram-se em situações de contrariedade. Então, nós não devemos ter medo de alguma contrariedade na vida. Porque o gigante que há em nós, ele só está adormecido porque nós estamos diariamente em situações confortáveis. E uma decisão errada, aparentemente negativa, porque tira-nos a posse, pode ser uma oportunidade para nós despertarmos este gigante que pode transformar as nossas vidas. Essa é a primeira postura que nós devemos ter. A segunda ação é fazer o TPC.
para algumas situações da vida, nós vamos precisar de algum aprendizado, que à altura nós não temos. Então, nós somos obrigados a ouvir pessoas, fazer leituras e outro tipo de consultas para podermos ficar um pouco mais claros sobre o assunto. E aqui recomenda-se que falemos com profissionais daquela área em que a matéria se enquadra ou qualquer outra pessoa cuja experiência nos dê alguma tranquilidade. Mas há um alerta aqui. Nós temos a tendência de procurar pessoas que tiveram sucesso naquela área, o que é extremamente bom, porque é aquela fórmula que a pessoa usou que pode servir para nós. Mas nós também devemos pensar no indivíduo que tenha falhado. Se este indivíduo de sucesso nunca falhou na vida em relação àquela matéria, eu penso que é minimalista. Podemos partir para mais um e mais outro. Por quê? É só repararem, no passado as companhias procuravam de pessoas excelentes, que nunca tinham falhado, nunca tiveram situações de crise na sua atividade. Hoje em dia, as pessoas querem saber, as grandes companhias, por exemplo, querem saber como é que este indivíduo de sucesso reverteu a situação de crise que enfrentou. Porque a companhia tem o receio de, numa situação de crise, aquele indivíduo excelente não tenha condições para gerir. Então, nós devemos ter essa postura ao olharmos para as pessoas com as quais nós conversamos para termos uma clareza sobre o assunto. O outro alerta que eu faço tem a ver com a quem nós nos abrimos nas situações em que nós temos uma ideia que achamos brilhante e que poderá ser o motor da nossa vida. Este mundo tem muitas pessoas, mas há escassez de ideias brilhantes. É só nós repararmos para aqui fora as televisões, redes sociais e outras instituições que nascem. É tudo quase parecido, se não uma cópia completa. É porque há escassez de ideia. Ao nos colocarmos diante do indivíduo, nós devemos ter o cuidado de olhar se este indivíduo é ideal ou não. O paradoxo nasce aqui. Nós queremos ter alguma clareza e temos o receio de nos abrir. Com quem devemos contar? Nós devemos olhar para as pessoas que sempre apoiaram o nosso crescimento, pessoas que nos incentivaram. Se no seu meio social essas pessoas não estão lá, vá procurar no outro meio social. Finalmente, nós devemos estabelecer prioridades e confiar no impulso. Tendo ouvido pessoas, nós devemos ter a capacidade de pensar que ao final do dia a decisão é nossa. Em relação às prioridades, nós nascemos, encontramos as roupas, crescemos. As escolas que frequentamos, alguém nos mandou para lá, entramos numa universidade. Tudo quanto líamos era direcionado, não que isso fosse mau, mas era tudo direcionado. Se você faz leitura complementar e traz para um exercício, na maior parte das vezes nós temos essa experiência. Eu estou a falar de um caso de Moçambique, mas em Moçambique não em todos os docentes ou em todas as instituições, mas há um paradigma em que as pessoas devem responder desta forma. E quando chegamos no trabalho, onde você pensava que teria independência por ser um técnico superior, também encontra tudo ditado e deve seguir aquela fórmula. Nós começamos a funcionar em função, desculpa a redundância, dos objetivos circunstanciais e não conseguimos separar o que eu quero fazer para a minha vida. Mas isto é resultado da escassez do mundo. No trabalho, por exemplo, nós somos obrigados a aceitar aquela linha de pensamento, porque nós temos a ideia de que, se eu for original, há um efeito nefasto sobre o meu posicionamento e eu posso perder a tal posse e o mundo não está a oferecer oportunidades todos os dias.
Então, aqui nós devemos separar. Para tornar a coisa um pouco mais clara, eu vou dar um exemplo muito rápido. Fazia parte de uma instituição em que tinha oportunidades de formação em escolas melhores, fora do país até, mas a instituição não dava. A instituição converteu parte daquele financiamento para cobrir despesa de formação de um número maior, de funcionários. E eu fazia parte deste grupo. Mas quando eu olhava para a minha vida, o que eu queria não era um mestrado. Eu queria uma competência que eu pudesse entender o trabalho de uma forma universal. Como eu disse, eu ando em educação, concretamente em universidade. Eu, como técnico, eu precisava de perceber um documento que vem de Malau, da África do Sul, e eu não conseguia fazer isto. E eu disse para mim, eu não quero este mestrado. Obviamente que eu não usei esses termos, mas eu fiquei no meu canto. E, por ironia do destino, meu nome é White primeiro e eu era o primeiro da lista. Às vezes os nomes dão alguma vantagem. Eu era o primeiro da lista. Não aceitei tal oportunidade, porque não fazia parte do meu objetivo como indivíduo. Com a pressão, os outros foram se inscrevendo, mas eu insistia que devia ter uma formação diferente. Com alguma sorte ou azar, tive a exposição, o contacto com a língua. Meses depois, eu consegui pessoalmente, sem ajuda da instituição, uma bolsa. E aí fui estudar porque tinha a ver com a continuidade daquela exposição que eu queria. É uma situação crítica, porque o pensamento geral era que há de haver um problema depois desse teu posicionamento. E realmente aconteceu. Depois de 2, 3 meses eu perdi o emprego, porque não se renovou o contrato, porque eu não estava, mas eu tinha autorização institucional. Estranhamente, tendo perdido o emprego, o dinheiro que sobrava da bolsa, eu comecei a comprar livros. Era suposto que eu começasse a acumular, não comprar cremes, não comprar mais nada, não ir a um social, não me juntar aos colegas, porque ao voltar a casa eu teria fome. Eu comecei a comprar livros, os colegas perguntavam, mas você vai levar isso? Eu vou levar, e levei. E é o resultado desta bagagem que eu consigo hoje me libertar um pouco e conversar sobre isso. Tendo construído a expectativa, depois de considerar o modelo, fazer o TPC e estabelecer prioridades, nós decidimos. Estamos aqui na interrogação. Nós decidimos. Tendo decidido, vem a seguir o resultado concreto, que pode ser diferente da expectativa. O que é que nós devemos fazer aqui? Mesmo antes deste resultado aparecer, porque essa é uma postura que deve ser percebida antes da tomada de decisão. Nós devemos apagar a expectativa que nós construímos e esperar que a natureza nos dê o resultado que vier. Qual é a importância disso? É que o confronto entre a expectativa que nós criamos, muitas vezes muito grande, e o resultado pode criar insatisfação, desapontamento, e isto permitir que não nos concentremos na possibilidade de ir buscar uma oportunidade dentro daquela contrariedade. Nós não vamos estar lá inteiramente. Como diz o Jim Rohn, wherever you are, be there fully. Se nós não estivermos lá, porque estamos sob efeito deste impacto negativo, nós não vamos descobrir a oportunidade que existe. Esta é a primeira ação. A segunda tem a ver com assumir responsabilidade. Eu decidi, a responsabilidade é minha, mesmo que eu tenha ouvido pessoas antes de tomar decisão, quando eu estive a fazer o meu TPC, mesmo que eu tenha lido especialistas, ao decidir, quem decide somos nós. Portanto, a responsabilidade é nossa. E isto permite que nós encaremos o mundo de forma mais leve, sem estar à procura de pessoas para culpar. Há uma tendência no mundo em relação a isso. Eu fiz isso porque o fulano me disse. É importante assumir a responsabilidade. Finalmente, nós devemos evitar proteger uma situação em que nós
verificamos que não tem saída. Decidimos bem e o resultado é correspondente, tudo bem. Mas eu estou a reparar para aquelas situações em que nós achamos que o resultado pode dar negativo ou que o resultado realmente dê negativo. Nós devemos buscar nesta contrariedade, estou a insistir nisso, uma oportunidade escondida. Não havendo esta possibilidade, nós não temos razões de continuar a investir. Diz um ditado chinês: se você continuar a caminhar numa direção em que você não está confortável, mas você não quer sair daquela direção, o provável é que você termine no ponto final daquela direção. Portanto, nós devemos fazer isso, evitar proteger, porque depois de investir algum tempo à espera desta mudança, à espera de algum avanço, e não acontece, não há razões para continuar a estar lá. E nós podemos corrigir. Agora, a questão que se levanta é em que momento nós fazemos isso? Porque a tal oportunidade que nós queremos encontrar na adversidade, nós não sabemos quando é que vai acontecer. Há duas razões aqui, há duas situações que nos podem ajudar. A primeira é o nível de insatisfação e a confusão que a situação gera. São duas palavras, do ponto de vista semântico, desculpa, negativas. Ironicamente, essas palavras, esse sentimento devia ser considerado como uma bênção, porque é em função dessa insatisfação, do mal-estar que a situação cria, que nós percebemos que estamos a caminhar num caminho errado. Desculpa a redundância. Há médicos aqui, eu sei, a doutora Beatriz e o professor que nos acompanha a partir de Portugal. O primeiro sinal para a cura é a dor, o sintoma que o paciente apresenta. E a partir disto, o médico, com a experiência que tem, pode direcionar o diagnóstico e depois detectar o problema e aí curar. Esta dor da insatisfação, da confusão, é um elemento que nós devemos agradecer porque é em torno dele que reside a ideia de que nós devemos sair daqui. Para terminar, eu gostaria de contar uma história muito pequena de um investigador que falhou por 200 vezes encontrar a resposta para uma pergunta que o inquietava. Finalmente, ele conseguiu responder a tal pergunta. O jornalista quis saber se ele não se sentia um indivíduo fracassado por ter falhado 200 vezes. Ele respondeu que eu nunca falhei, apenas aprendi 200 vezes de como não fazer a tal coisa. Para podermos ter alguma visão um pouco mais reforçada sobre o que eu estive aqui a apresentar, eu iria sugerir algumas obras. Infelizmente, os títulos estão aqui em inglês, não pelo domínio da língua, mas a leitura foi feita neste material. O Feel the Fear and Do It Anyway, de Susan Jeffers. Awaken the Giant Within, de Tony Robbins. Um, Think and Grow Rich, de Napoleon Hill. E Amazon 10 Times Rule, de Grant Cardone. Doutora Beatriz, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Mestre White. Eu vou lhe pedir depois, ou para fazer um slide, ou para pôr na apresentação, no chat. Pode escrever no chat enquanto conversamos os livros. Tá Eu bem, sei pode que ser. já recomendou-me dois e já li. Muito Então, obrigado. obrigada. Bem, obrigada, Mestre White, por esta partilha, né? Eu estive aqui a explicar, acho que é o Herbert, né? Está aqui que pediu os slides. Sim, o Herbert, yeah. Eu não sei se pronunciei bem o seu nome, Herbert. Então, Sim, é assim mesmo. Esta é que é a pronúncia. muito Obrigado. obrigada, muito obrigada. Então, era só para esclarecer, devia ter feito isso logo no início da sessão, que nestas sessões que nós fazemos, nós não estamos muito preocupados com os slides,
queremos mais a experiência, né? O contexto, aquilo, as vivências. Claro que sempre ter uma carga de evidência ou uma carga de, por exemplo, o professor José Alves também já fez alguma apresentação aqui. Então, a ideia é nós termos, não estamos muito preocupados com os slides, mas mais para uma conversa, né? Então, por isso é que seja bem-vindo, Herbert. Acho que é a sua primeira sessão esta. Então, era só para todos pudessem estar a par de qual é a dinâmica das nossas sessões. Eu ia fazer alguns pequenos comentários para deixar espaço para cada um colocar as suas experiências ou perguntas ao Mestre White. Mas, entretanto, eu gostaria de debruçar-me em alguns pontos aqui. Gostei da perspectiva do medo de falhar. O mestre White, no início, tinha dito que talvez fosse por uma perspectiva que não fosse talvez muito bem-vinda ou contraditória, mas eu concordo consigo. Eu creio que também pode haver mais pessoas aqui nesta apresentação que concordem consigo, que realmente o quando nós queremos tomar uma decisão, como seres humanos, não vou falar como médica agora, primeiro vou falar como ser humano, depois vou falar como médica. Geralmente, nós temos a tendência de pensar, de ficar muito tempo a pensar, a refletir, principalmente quando agora que somos adultos, né? Então, levamos muito mais tempo em tomar decisões. Por quê? Porque nós procuramos um contexto, né? Procuramos fazer uma espécie de uma análise, os prós e os contras, o que implica para mim, o que implica para a minha família, o que é que implica para os meus filhos, o que é que implica para o meu futuro, depois a idade, depois as condições do país, depois então ficamos a pensar em muita coisa, né? E isso serve para todas as áreas, casamento, trabalho, etc. Na medicina nós temos uma forma um pouco diferente, né? Os médicos que estão aqui podem acompanhar. Na medicina, a decisão tem que ser o mais rápido possível, né? O mais rápido possível. Mais rápido possível em termos de emergências, pior. Emergências aí não temos muito tempo para pensar. Até é engraçado como médicos nós conseguimos levar um. Conseguimos pensar em muita coisa em muito pouco tempo por causa da pressão, e é assim como nós somos formados, né? Para que possamos considerar tudo, mas ser rápidos a decidir, né? E sempre que estamos com uma interação com o paciente, nós temos que decidir alguma coisa, alguma coisa. Até a decisão pode ser adiar, mas nós temos que ter uma decisão naquele momento que estamos com o paciente. A decisão pode ser adiar, né? Mas tem que haver uma decisão, né? Então, podem acompanhar aqui os médicos. E outra coisa que me chamou a atenção, eu quero falar o máximo que eu puder em pouco tempo, que eu quero deixar espaço aqui, porque eu creio que há muito que conversar sobre isso. Gostei também da questão do false evidence of appearing real. Eh, Gostei muito dessa coisa. E fez-me recordar, eu não sei muito bem agora as percentagens, posso estar ultrapassada, mas dizia que acho que é 70% das coisas que nós temos medo não vão acontecer. E por isso, me corrijam nas percentagens se conhecerem esta evidência. E vamos dizer 20 por aí por cento são coisas que podem até acontecer, né? E só 10% realmente acontecem, né? Então, a maior percentagem daquilo que nós tememos nunca vai acontecer. Então, às vezes é melhor decidir e fazer, né? Se formos a ver essa experiência, essa estatística, né? E depois, gostei também da ideia de termos, quando formos aconselhar com alguém, não pensarmos só naquilo que a pessoa conseguiu conquistar, né? O que foi positivo. Essa tendência dos países em recrutarem profissionais tendo em conta aquilo que falhou, acho que é uma perspectiva, para além de ser humanizada, humanista, é uma perspectiva que realmente seleciona os melhores. Porque só quem consegue sair de uma situação é que realmente sabe fazer, sabe lidar. E tem o emocional, a parte emocional, muito mais madura do que aquela pessoa que nunca falhou ou que desistiu no meio do processo. Então, a maturidade emocional
é algo que tem falhado muito na nossa sociedade. Falo da nossa sociedade, falo do Moçambique, África, mundo. Estamos com uma crise de maturidade emocional que é gigante, né? E até podíamos fazer uma sessão nesse tema, porque há muito o que falar, né? E há muito que procurar as causas e os efeitos, né? Sobre esse tema, que acho que é bastante interessante. Acho que seria um tema para podermos discutir maturidade emocional. Depois, somos formatados pelos objetivos substanciais, né? Circunstanciais, né? Infelizmente, se eu for a perguntar a vocês, cada um de vocês aqui, o que é que leva a, a manter o emprego que tem, ou que leva, não vou entrar muito por aí, mas a manter o casamento que tem, o que é que leva a manter a sua vida no status que está, né? Será porque realmente gosta, dá-lhe prazer? Será que pesou os prós e os contras e decidiu que a melhor coisa a fazer é manter-se na posição que está? Ou será que tem um medo de dar aquele passo que o Mestre White está aqui a falar? Eu tenho uma experiência também maravilhosa. O Mestre White conhece a minha experiência sobre tomada de decisão. E quando eu tomei essa decisão, não vou falar aqui agora, porque é uma história longa, etc. Não vou falar aqui, mas eu, quando comecei a fazer o TPC que o Mestre White fala, consulto ali, consulto aqui, levei 3 anos para tomar essa decisão. 3 anos. Mas eu fiquei feliz no final, depois de conseguir tomar a decisão. Eu olhei para mim e disse: puxa, eu fui capaz. Para mim foi uma coisa que eu nunca imaginei que fosse capaz de fazer, né? Eu posso te dizer que eu tive uma infância, uma juventude muito de medos, muito de incertezas, muito de depender muito dos outros. Era aquela história de Maria vai com as outras, como dizem, como se diz, né? Um ditado popular. Era muito de se aquele diz isso, então vou. Se aqueles dizem para eu ir para lá, então vou. Então era muito assim. Só que graças a Deus, né? E naquilo que eu fui lendo, me capacitando mais, comecei já a saber pensar em mim, tomar as minhas decisões. E essa decisão que eu levei 3 anos a tomar, para mim foi uma carta de euforia, foi dizer, afinal de contas, eu sou capaz. E quando eu digo, algumas pessoas dizem, não, não pode ser, não pode ser, porque eu estou num período que ainda posso voltar atrás, mas eu já me decidi. Estou num período que posso voltar atrás. Então as pessoas dizem, não, tens que ver, pensa bem, depois não sei o quê, depois... Mas eu já decidi, ok? E outra questão, é o ditado chinês. O ditado que falou aqui o mestre White, eu achei bastante interessante, fez-me recordar um outro, que diz assim, se você estiver a caminhar numa floresta, e cruzar sempre com a mesma árvore, alguma coisa está errada. O que é que acham? No meio de uma floresta, sempre está a caminhar numa floresta e cruza-se com a mesma árvore, alguma coisa não está bem. Então, por mim, na minha intervenção aqui, eu vou deixar espaço. Obrigada, Mestre White, tem aqui os títulos dos livros, né? Então, eu vou deixar espaço aqui para comentários, para perguntas, para partilha de experiências. Estamos todos aqui para aprender. Mestre White, obrigada por este tema maravilhoso. E gostei também da forma como abordou, né? Porque a gente tem ideia de um tema, pode até receber o resumo, mas quando é nos exposto o tema com um pouquinho mais de detalhe, muda a perspectiva, muda o nosso pensamento. Eu agradeço por essa experiência, que é realmente um tema do momento, posso assim dizer, porque há muitos jovens e pessoas até muito mais velhas que estão têm muita dificuldade em tomar decisão. Mestre. Desculpa, a doutora Dianês. Está bem. Muito obrigada, doutora Dianês. Até breve. Então, eu não sei, estão abertos espaços para conversar sobre o tema. Fiquem à vontade. Alguém vai intervir? Estão a ouvir-me, pelo menos? Sim, sim. Ainda bem. Então, algum comentário?
Nós estamos na sala de aulas, então não gostaria de chamar nomes, né? Ou ainda estão na tomada de decisão, né? Estão a ver? Decisão para falar. Boa noite a todos, boa noite, professora Beatriz. Obrigada. Boa noite. Ah, eu chamo-me Herbert Teresa e esta é a minha primeira sessão que eu me apresento. Gostei da Uhum. apresentação do mestre que esteve aí. Uhum. Portanto, é de encorajar e continuar com as sessões do gênero e de diversificação de unidades temáticas Uhum. para muito mais refrescos mentais. Portanto, Uhum. estou como participante mesmo e quero aprender mais através de vós. Muito obrigado. Termino. Obrigada. Qual é a sua área de formação? Ou se está Eh, formado ou está formado? eu tenho um mestrado em saúde pública. Ok. É da área de saúde. Sim, sim. Tá bem. Obrigada. Obrigado. Mais comentários? Professor José Alves, não quero falar porque vai monopolizar ou está na fase de tomada de decisão. Porque Não, calado o não, professor não é. não queria, não queria para já. Boa noite a todos. Boa Ah, noite. ah, o White primeiro, não nos conhecemos. Boa noite, apreciei muito a sua apresentação. Muito obrigado por estes momentos. Ah, eu, é assim, é difícil contrapor, de facto, porque esta é a realidade. Há um aspecto que a mim me parece importante. Quando nós falamos de tomada de decisão, há depois a necessidade de passar isto à prática, Uhum. porque uma das questões às vezes que se colocam nestas apresentações e nestas discussões é que, de facto, tudo o que se diz é verdade, todos nós concordamos com aquilo que se diz, faz todo sentido, e depois a pergunta que fica é: ok, então e agora? Como é que eu ponho isto quando tiver que tomar uma decisão concreta, específica? Hum, eu não sei, não tenho uma solução fantástica, mas há um aspecto que eu sempre tentei fazer com os meus colaboradores no serviço. hum, com os doentes é uma questão diferente, porque uma coisa é uma relação de chefia hierárquica, outra coisa é uma relação, concretamente, médico-doente. Poderia ser de uma pessoa qualquer e de um utente ou de um cliente, dependendo das áreas em que estamos a falar. E uma das coisas que eu acho que é importante e que, no fundo, se prende com aquela noção do medo como conceito, digamos, teórico, deixe-me dar-lhe um exemplo na área da medicina. Os médicos costumam dizer que todos os medicamentos têm efeitos secundários. E isto é mentira. E eu sou farmacologista. É porque a questão não é todos os medicamentos têm efeitos secundários. A questão é todos os medicamentos têm efeitos secundários potenciais. E quando nós hoje em dia falamos com os doentes, é curioso que muitas vezes encontramos os doentes a terem mais medo dos efeitos secundários do que propriamente dos efeitos principais. Ao Exatamente. ponto de não quererem tomar. Eu acho, eu tenho doentes que chegam ao pé de mim e me dizem: eu não gosto de medicamentos, não quero tomar medicamentos. E eu respondo, eu antigamente irritava-me, agora não, agora já respondo: olha, então veio ao sítio errado, porque isso é aos feiticeiros. Eu sou médico, Exatamente. eu sou médico, eu só funciono, eu não lhe posso fazer nada. Portanto, olha, veio ao sítio errado. Onde é que eu quero chegar? É exatamente reforçar um bocadinho a ideia daquilo que disse e tentar passar isto para a prática. Nós muitas vezes não tomamos decisões ou temos medo de as tomar, não com base num facto, mas com base na possibilidade de alguma coisa acontecer. E isto tem que ser transmitido de uma forma clara, porque ao fazermos isto, no fundo aquilo que estamos a tentar fazer é tirar a pressão.
Eu digo muitas vezes aos meus colaboradores: tens que tomar uma decisão. Toma a decisão. Epá, mas e se estiver errada? Não. O problema não é se estiver errada amanhã, porque amanhã tu vais saber coisas que não sabias hoje. O problema é se estava errada hoje. Se tu hoje, com as coisas que sabes, erraste na decisão, bom, aí é uma preocupação. Mas não é o fim do mundo. Não sei o fim do mundo, mas é uma preocupação. Agora, não tomar a decisão com base naquilo que poderemos vir a saber amanhã hum, é errado. Foi aquilo que transmitiu. É colocar o desconhecido como se fosse um dado adquirido e não é. Mas isto tem que ser transmitido aos colaboradores de uma forma tranquila. E é aqui que eu quero chegar, é ao passar à parte prática. Ou seja, eu normalmente digo mesmo isso. Tendo em conta as regras que têm hoje, tendo em conta aquilo que sabem hoje, a decisão é a melhor possível. Às vezes há doentes que chegam a mim com algumas alterações analíticas e dizem: será que eu vou ter esta doença? E eu digo: não faça mais pequena ideia. Olha, eu não sei se quando eu sair desta sala vou atravessar a rua e ser atropelado. Aquilo que eu lhe posso dizer é que hoje você não tem essa doença. E você tem que aprender a viver tranquilamente com isso. Porque senão todos nós sabíamos o nosso futuro. E estamos a transformar, estamos a colocar tomadas de decisão do dia com base em futurismo. E isso não pode ser. Portanto, aquilo que você disse sobre esta noção de enquadrar o medo, enquadrar a possibilidade como se isso fosse um dado adquirido, é extraordinariamente importante. Extraordinariamente importante. E nós devemos realçar isso na prática. A decisão é tomada hoje, com o melhor que você sabe hoje, e, portanto, é feita de uma forma honesta. É feita de uma forma justificada e é feita de uma forma honesta. Daqui a 3 dias, prova-se que afinal não correu bem. Paciência. Isto tem uma implicação muito prática também na forma como nós vemos os erros dos outros. Por exemplo, quando eu interno um doente ou vejo um doente e digo assim: este doente foi internado por causa de uma iatrogenia. Sim, para as pessoas que não são médicos, a iatrogenia quer dizer, neste contexto, significa uma complicação que tem origem no medicamento. Frequentemente, os médicos interpretam isto como uma crítica ao colega que prescreveu. O que faz com que depois as próprias pessoas que prescrevem começam a ficar na defensiva. Eu digo de novo sempre aos meus colaboradores: complicações fazem parte dos tratamentos. Portanto, quando um doente é internado, por exemplo, por causa de uma complicação do medicamento, o médico que prescreveu esse medicamento não errou. Não foi errado. É apenas uma questão estatística associada à prescrição do medicamento. Esse doente teve esse infortúnio, estatisticamente houve mais não sei quantos que não tiveram. E isto tem que ser claro. A forma como nós corrigimos, e às vezes de forma mal intencionada, às vezes para nos valorizar a nós próprios, como nós criticamos as decisões de outros, faz com que as tomadas de decisão, particularmente em grupos, seja cada vez mais difícil. Portanto, realçar e reforçar muito a ideia de que a tomada de decisão deve ser honesta, deve ser tranquila, e quando eu digo honesta não é só para os outros, é para si próprio. Deve ser honesta no próprio dia. O que é que vai acontecer amanhã? Amanhã saberemos. Porque há coisas que por simplesmente não controlamos. E esta tranquilidade, não confundir com desresponsabilização. São duas coisas diferentes. Eu prescrevo uma coisa, sou responsável por esse tratamento. Mas eu não posso flagelar-me, não posso bater-me, não posso despedir-me, porque o medicamento teve um problema, ou a decisão teve outra consequência. Portanto, isto é muito importante. A tranquilização em relação ao momento da toma de decisão. Porque isso acaba por diminuir muito os remorsos e os sentimentos de culpabilidade a posteriori que não ajudam a ninguém. Obrigada, professor José Alves. Eu não sei se alguém quer comentar, mas eu tinha aqui algo assim em mente. À medida que foi falando o professor José Alves, recordei-me de duas coisas. Primeiro, contextos culturais, e segundo, aquilo que leva a pensamento crítico, né?
Falo daquilo que eu conheço, né? Na nossa tradição aqui, aspectos culturais daqui de Moçambique e em muitos países africanos, não só africanos, acho que em quase todo o mundo há pelo menos uma região que se pensa assim. A tomada de decisão era feita por um determinado tipo ou grupo de pessoas, não é? Então, por exemplo, se for um casal com os seus filhos, ou um casal, filhos e cunhadas, netos, etc., uma família alargada, né? Avós, etc. Então, a pessoa que toma a decisão pela família é o mais velho e, normalmente, do sexo masculino. Então, o que que isso leva, né, a questões culturais? Leva a que muitos acabam passando a responsabilidade de tomar a decisão a outro, não é? Então, já não sou eu que tenho que decidir, mas o outro decide por mim. O outro vai ter a melhor posição para poder decidir por nós, não é? E a outra questão é entre o marido e mulher, entre pessoas de sexo oposto, também nas questões culturais, quem toma a decisão parece que é um homem, parece que é o homem. Entretanto, naquilo que são as questões culturais, muitas vezes a mulher é que toma a decisão, mas ela não pode ah, ah, falar, vamos assim dizer, né? Então, ela tem a decisão, toma uma determinada decisão em determinado aspecto. Algumas culturas são ensinadas ao homem a ser mais aberto e perguntar à mulher, né? E a mulher responder, mas quem verbaliza a resposta é o homem. E há questões, há alguns lugares onde ele não pode fazer aquilo em público e diz, olha, amanhã, vem amanhã que eu respondo, não é? Entretanto, ele pergunta à esposa, então, o que é que achas desse aspecto? Eles vão conversar, né? Isso leva também ao pensamento do sharing decision making. Eu não sei como é que se diz isso, professor José, em medicina para em português, o sharing decision making é tipo o profissional decide com o paciente. Então, conversam, discutem e chegam a uma decisão, né, em conjunto, né, o profissional e o paciente. Então, também acontece isso, né, nas questões culturais aqui, o casal toma uma decisão em conjunto, mas quem verbaliza a pessoa do sexo masculino, né? Sr. Joel, você queria comentar alguma coisa? Eu só queria juntar aí uma coisa, não necessariamente em relação a esse aspecto Sim, do sexo, mas em relação à partilha da decisão. sim, sim. Um, É a partilha de decisão, é isso. um, eh, Há um aspecto que é muito importante e que não pode, no meu entender, não deve, e nos tempos que correm, as coisas têm sido cada vez mais liberalizadas de uma forma má, no meu Uhum, entender. Uma uhum, coisa é uma tomada de decisão, por exemplo, de um casal. sim, Bom, eu agora não vou discutir os aspectos culturais, vamos sim. partir do princípio que é uma coisa, vamos lhe chamar. Cultural. Sim, mas não querendo discutir isso, eu diria: se a Sim, discussão é num casal, faz sim, sentido que os dois se sentem e sim, digam como é que é. Eu, sim, se me obrigam a tomar uma decisão que envolve o casal, eu sim, tranquilamente, e tranquilamente não é um drama, eu digo: olha, eu não vou decidir isso, eu vou falar com a minha mulher, sim. nós dois vamos sentar e Exatamente. vamos decidir, porque envolve os dois, Exatamente. eu não decido sozinho. Ponto final. Uhum, Pronto. Outra coisa é quando a tomada de decisão é feita e os dois elementos que estão na tomada de decisão não são iguais. familiares. Ou, se Exatamente. quiser, não são a mesma Uhum. coisa. O exemplo é um médico e um doente. Vamos lá ver. Eu não fujo, nem aceito que um médico fuja à responsabilidade da decisão que tem que tomar enquanto médico. Ok, excelente. Excelente. Uh, e é importante que nós assumamos isto. Nós podemos não ser muito bem pagos, podemos não ser muito bem considerados, mas ninguém nos Uhum. obrigou a ser médico. Exatamente. E isto vem com o território. Eu sou Uhum. médico, eu tirei um curso de medicina, eu tirei uma especialidade, eu tenho a obrigação de saber mais do que o doente. Sobre a Uhum. doença, não sobre a pessoa Sobre- individualmente, Sim, mas sem sobre a dúvida. doença. Sim. E, portanto, eu, quando, imagine-se, eu faço um diagnóstico e há duas opções de terapia. Eu digo ao doente: olha,
As duas opções têm efeitos iguais, mas, por exemplo, uma delas é injeções e outra é comprimidos. Para mim, é perfeitamente aceitável que o doente decida. Exatamente. Mas pode ser mais complexo. Olha, esta medicação tem como efeito potencial, como risco potencial, por exemplo, você não poder ter filhos. Ou tem como risco potencial você poder ter diabetes. Qual é que você valoriza mais? Qual é aquela que lhe preocupa mais? Mas há aqui um princípio. É que eu entendo como médico que as duas terapêuticas são equivalentes. Agora, quem decide uma terapêutica num doente meu não é o doente, sou eu. Sim. Ou seja, Ok. eu posso dar a escolher coisas que eu acho que é o doente que deve escolher. Pode, sim. Mas a responsabilidade do tratamento é minha. Eu Exatamente. assumo. E se o doente disser, mas eu não quero fazer o seu tratamento, quer fazer outro, a minha resposta é tranquila. Você está no seu pleno direito. Você pode fazer o tratamento que quiser, mas vai ter com outro médico. Exatamente. Eu não assumo essa responsabilidade. Deixem-me dar-vos enfim, muito rápido. Há muitos anos atrás, saiu um artigo, há muitos, muitos anos atrás, ainda os animais falavam, há 30 anos, saiu um artigo completamente idiota a dizer que, como existem com frequência, a dizer que estamos a falar de um artigo científico publicado numa grande revista, mas com uma metodologia muito estranha. Também usar. A dizer que as injeções, a administração de vitamina K no recém-nascido para evitar as hemorragias no recém-nascido podia causar autismo na criança. Autismo, ok. Autismo. Isto é completamente estúpido. Também houve não sei quantos a dizer que as vacinas causavam autismo. São modas, de vez em quando aparecem. E eu tinha um amigo meu, que não é médico, não tem nada a ver com isso, que estava na altura a viver em Inglaterra com a mulher estava grávida, foi parir em Inglaterra, e com aquelas obsessões de partilha de decisão, que é uma forma encapotada de dizer desresponsabilização do profissional. São duas coisas diferentes. Uma coisa é Exatamente, sim. partilhar a informação. Uma coisa é partilhar a decisão. Outra coisa é desresponsabilizar-me e pôr a responsabilidade no doente. A criança tinha acabado de nascer. E veio uma enfermeira ter com eles a dizer: esta criança acabou de nascer, os recém-nascidos podem ainda não ter o funcionamento dos fatores de coagulação adequados, porque o fígado está ainda a maturar, e, portanto, o risco de hemorragias nos recém-nascidos é maior. E isto corrige-se com uma injeção de vitamina K, que até agora tem sido sempre dada. Saiu um artigo a dizer que isto pode dar autismo. E, portanto, a pergunta é: vocês autorizam que a gente dê ou não? Isto não se faz. Não se faz. Uma mãe que acabou de passar por trabalho de parto, um pai que não é médico, não percebe nada disto. Acabou de nascer a primeira filha deles, tem meia hora de vida. E vem uma enfermeira e diz assim: com base num artigo, vocês querem que a sua filha tenha o risco de sangrar amanhã ou que seja autista daqui a 10 anos? Escolham. Isto é ridículo. Eu, se mandasse, essa enfermeira ia para a rua nesse dia. Nesse dia. Isto não se faz. Os médicos têm a obrigação de ler os artigos, saber o que é e tomar as decisões em conformidade. E não confundir responsabilidade com não confundir partilha de decisões com desresponsabilização. Outra história muito rápida. Eu trabalhava em Londres, cuidados intensivos, só para dar uma ideia do toque cultural que a Beatriz falou. E eu na altura ainda fazia cuidados intensivos, há muitos anos, a propósito de decisões rápidas, e estava uma fulana, uma senhora, dos seus 60 anos, numa unidade de cuidados intensivos, ventilada, ela estava em coma, a senhora teve uma pancreatite aguda, aquilo correu, tudo o que tinha que correr mal correu, mesmo para os não médicos, fica a ideia. A senhora foi de catástrofe em catástrofe até à catástrofe fim. E a senhora basicamente estava morta, estava ligada às máquinas, mas já estava morta. E a senhora era portuguesa, era uma imigrante portuguesa. E eu recebi o turno, eu era o chefe de equipa,
E o diretor da unidade, na altura, virou-se para mim e disse: Ainda bem que chegaste, porque está aqui uma senhora que está morta e nós temos que desligar as máquinas. Nós queremos desligar as máquinas. E, portanto, vamos falar com ela para lhe pedir a ela para tomar a decisão de desligar as máquinas. E como ela é portuguesa e a família é portuguesa e não percebem bem o inglês, assim é bestial que tu explicas. E eu virei para eles e disse: Era para falar com a paciente? Não, não, Para- a doente estava a em coma, família. era para falar com a família. Ok, A doente era portuguesa e a família também era portuguesa. E, ok. portanto, como eu era português, isto era lá em Inglaterra, eles queriam que eu Uhum, falasse com eles, que era mais fácil de explicar, que a doente já estava morta e que tinha que se desligar as máquinas. uhum. Reparem que aqui até há um aspecto legal, não é? Que é declarar morto, etc, etc. Mas, independentemente do aspecto legal, eu disse-lhes: eu não vou falar com a família assim. Esta família, a senhora tem 70 anos, os filhos têm 50 anos, são imigrantes há muito tempo de Portugal, são pessoas pouco cultas, não são muito diferenciadas, são pessoas extraordinariamente católicas. Você não pede a um fulano profundamente católico, sem instrução científica, para matar a mãe. E o diretor dos cuidados intensivos dizia: Mas qual matar a mãe? A mãe está morta. Você sabe isso. Eu sei isso. Mas ele não sabe. Para ele, desligar as máquinas é matar a mãe. Nós temos que perceber como é que as pessoas interpretam isto. No fundo, eu estou aqui a dar dois exemplos, um científico, outro cultural, em Cultural, que nós sim. temos que ter a noção que uma coisa é partilha de decisão, outra coisa é Uhum. desresponsabilizar-nos atirando a Sim. decisão para o outro. São duas coisas Uhum. diferentes. É o meu Obrigada, ponto. professor. Obrigada. Eu quero convidar aqui algumas pessoas. Estou aqui, vejo a doutora Awa, a doutora Dérito, são todos médicos. Então, eu queria chamar alguém, eu não sei, como não conheço a todos, deixa-me só perguntar aqui. O Alberto Masquil, seja bem-vindo, acaba de entrar. Ah, eu queria saber, a Dani Missassi, pode falar? Acho que não consegue. Germaine Ingabire, pode falar? Queria ver se tínhamos perspectivas diferentes aqui. Amiguine Sakuro, vejo Nilza Yakubo. E aí, já estás parece meio, parece que é a coisa. A Dani, seja bem-vindo. É o Dani ou a Dani? Dani, sou eu que não estou a ouvir ou não está a falar? Obrigado. Obrigada. É o Dani, né? Eu, Dani, Ok. Seja bem-vindo, Dani. disse Dani, né? Obrigado. Alô, ouvimos com alguns cortes, eu sou do meu lado. Mesmo agradecer eu te agradecer mesmo pelo convite, dizer que está a ser uma experiência realmente agradável para mim, por sinal é minha primeira participação. Passou só eu ou conseguem Consegue ouvir? me ouvir? Eu ouvi muito mal, Sim, dá para ouvir, mas com muita com dificuldade. cortes, né? Tá bem, pode continuar para ver se melhora, né? Sim, eu dizia que agora conseguem ouvir? Sim, sim, tá por melhor agora. Eu dizia mesmo que estou feliz por participar, por ler a minha primeira sessão Uhum. e dizer que o tema é- está sendo colocado, embora que eu não tenha feito medicina, mas dá para agrupar, ou seja, levar esse conhecimento e trazer na minha vida prática profissional. Uhum. Qual é a sua aula de formação? Eu sou formado em florestas de fauna bravia. Interessante.
Quais seriam os tipos de tomada de decisão que mais ou menos podiam implicar, né, na sua área de trabalho? Dani, consegue pensar em alguma tomada de decisão assim, impactante na sua área? Eh, eh, São vários tipos de decisões, mas uma concisa e precisa decisão responsável. Uma decisão responsável. Por exemplo, estás na patrulha, ou seja, na monitoria de fauna bravia, Uhum, você é ativo. uhum. Ali tu tens de tomar uma decisão para proteger a biodiversidade e proteger tua vida própria. Então, ali tem que tomar uma, porque as duas decisões que tu podes tomar, ou seja, qual que vai levar, os dois têm perigo. Então, ali é você escolher e saber que cada decisão traz consigo uma responsabilidade e uma consequência. Então, tu seres capaz de olhar para esse é o meu pensamento. Ok, obrigado. Interessante. Patrulha, patrulha. Ok. Ahm, Germaine Ingabire, consegue falar? Nilza Jacubo, Yotassi Meiva. Está aí alguém para comentar nos que eu chamei? Eu estou a chamar a vocês porque não tenho a certeza se são da área de saúde. Os outros conheço. Não? Tá bem. Mestre White, pode deixar algumas considerações depois de Ah, terminar? Ou muito alguém, obrigado. desculpa, Mestre White. Eu disse que ia ver aqueles que não são da área de saúde primeiro, mas agora temos Jesus da área de saúde. Doutora Dérito, doutora Alda, tem algum comentário? Os outros já saíram, tiveram para outras atividades. Doutora Dérito, doutora Alda, tem algum comentário? Doutora Alda, farmacologia, esteve aqui o seu colega falar. Conseguem abrir os microfones? Estão a ouvir-me? Tá bem, podemos passar. Mestre White, talvez não estejam disponíveis para falar agora. Muito obrigado, doutora Beatriz. Eu só queria, eu antes, eu tinha uma certeza de que parte dos que estariam aqui iriam ter um alinhamento com aquilo, que eu iria apresentar. Estou feliz porque, para além do alinhamento, há uma abordagem um pouco diferente, mas que no final diz respeito à mesma coisa. A partilha de responsabilidade que foi aqui apresentada tem muito a ver com o que eu falei sobre fazer o TPC e depois assumir a responsabilidade. O exemplo que foi dado aqui é da área médica, mas nós temos a capacidade de ahm, adaptar os exemplos nas áreas em que nós trabalhamos ou em outras situações, sobre as quais nós teremos que tomar uma decisão. Estou muito feliz com esta abordagem. Como eu disse, até É. isto seria mais Doutora uma. Dérito, deixa só o Mestre White terminar, depois vai comentar a doutora Dérito, pode Isso ser? seria mais uma interação e partilha de experiências do que propriamente uma interação passiva. Eu apenas queria agradecer porque foi difícil preparar, tendo em conta um grupo um pouco concentrado, há mais médicos aqui, mas havia dentro de mim uma felicidade porque eu estaria a falar com um grupo de pessoas com os quais não tenho interação diária. E isto criou algum
excitement e eu estou feliz por ter, nesse tempo, dado, partilhado alguma ideia e fiquei aqui com algum registro que vai reforçar o texto que eu escrevi para esta comunicação e que eu venha a usar noutros momentos. Muito obrigado. Muito obrigada, mestre White. Doutora Adélio, vou lhe dar a oportunidade agora. Eu coloquei-lhe em mute. Não sei se agora, doutora Adélio, Bom, boa noite. boa noite. Bom, primeiro quero agradecer a essa troca de experiência em relação à questão de tomada de decisão. Bom, como sendo a minha primeira sessão na qual participo, era mesmo para ver como é que é o processo de interação na plataforma e eventualmente no futuro poderei ser mais, dizer mais, vou contribuir mais, não era mesmo para ver, perceber como é que isso funciona e ouvir da experiência dos colegas que já eventualmente já estejam a participar por algum tempo. E pronto, mas no por enquanto só mesmo quero agradecer e dizer que foi bom poder ouvir as experiências dos participantes em relação à questão de tomar a decisão, que realmente, para nós, do pessoal de saúde, é a coisa crucial, na verdade. O mais importante é assumirmos a decisão que tomamos. Assumimos porque, no final das contas, pode ser coisa errada ou pode ser coisa certa. O mais importante é estarmos claros de nós que aquilo é o ideal. É o ideal. Então, mesmo que seja errada, temos que assumir. Mesmo que seja certa, a decisão temos que assumir. E é isso que nós, como médicos, temos sentido no dia a dia, principalmente quando lideramos algumas equipes de trabalho e na qual somos capazes, temos de ser capazes realmente de assumir as consequências das nossas decisões, independente de onde elas vão nos deixar ou de onde elas vão nos fazer chegar. Então, mesmo agradeço essa oportunidade e até sempre. Obrigado. Muito obrigada. Alberto Masquil entrou para o fim. Não sei se quer dizer alguma coisa. Alberto Masquil. Pronto. Então é assim, sempre que terminamos a sessão, eu peço que coloquem no chat o que levam como para vocês, né? Como um aprendizado, uma lição da sessão que tiveram e também sugerir temas para as próximas sessões. Cada um de vocês pode ser o nosso próximo convidado para a próxima sessão. Então, gostaria de pedir aqui que colocassem o que levam como mensagem nesta sessão, uma frase, e o que gostariam de ver nas próximas sessões. Por favor, fiquem à vontade para escrever no chat. Deixar alguns minutinhos a escrever. Então, é para ver o que levam nesta sessão e o que querem ver as próximas sessões. Então, enquanto escrevem, só para o fim, para recordar, eu sou Beatriz Chongo, e faço essas sessões uma vez por mês. Sou médica, mestre em profissionais de educação de saúde e doutorada em ciências de saúde e ciências de educação. Já passei por várias atividades e posições na área de pesquisa, educação e também na área clínica. E agora decidi começar essas sessões que fazem parte do meu sonho, porque tenho uma grande paixão por educação médica, educação de profissionais de saúde. Então, são todos bem-vindos às última quinta-feira do mês e convidem mais pessoas. A gravação desta sessão vai estar, todas as gravações eu deixo no YouTube. Vou colocar esta também no YouTube e faço sempre um resumo também no LinkedIn sobre o que foi falado aqui. Então, muito obrigada, Herbert, que não ter medo de errar. Obrigada. Não sei se tem mais alguém que leva como mensagem e sugerir os próximos temas. Quem tem medo de errar, errou e aí mesmo. Errou aí mesmo. Obrigada, Dani. White, pode falar à vontade. Só estamos aqui à espera do chat, sim. Eu acabei clicando involuntariamente. Ah, Eu ok. estou com um problema aqui do teclado.
Ok. Mas eu gostaria apenas de reforçar o meu agradecimento. Uhum. Talvez eu faça uma página tal como fiz antes desta Sim, sim. interação, a dizer Uhum. alguma coisa sobre o que aprendi e talvez sugerir alguns temas. Muito obrigado. Perfeito. Tá, muito obrigada, Mr. White. Bem, se não há mais, muito obrigada a todos. Também, se quiserem, podem comentar. Se viram o post no LinkedIn sobre esta sessão, podem ir comentando lá também. Podem colocar o que levaram de mensagem. Eu posso pôr aqui o link do post. Talvez fique mais fácil encontrar. Cara Este, Beatriz, posso fazer um sim, desafio? à vontade, Ah, professor. e por que não desafiar White, e assim, Uhum. são vocês os dois, e Sim, quem quiser juntar-se. sim. Por que é que não colocam muitas das coisas que foram discutidas aqui, ah, num texto e fazemos um artigo? Fazem, não é fazemos, é fazem um Sim, artigo de opinião, sim. um artigo científico de opinião, que pode até ser interessante. Há Uhum. várias abordagens, mas há uma abordagem já que eu acharia muito interessante, que Uhum. seria os impactos, se me permitem, não estou aqui a querer sugerir Ok. grandes títulos, mas, por exemplo, Sim, o sim. impacto, a influência ou o impacto cultural nas tomadas de decisão médica. Interessante. E Yeah, se este yeah. artigo for escrito, a Sociedade Portuguesa, a Revista Portuguesa da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, Uhum. provavelmente teria muito gosto em publicar. Mestre White, Desafio aceito, professor. Pronto? o que é que eu disse, Mestre White, quando lhe fiz esse convite? O que é que eu disse? Isto pode ser uma forma até pode ser vermos os aspectos culturais, por exemplo, comparando Portugal e Moçambique. Aspectos que Exato, podem até ser mais Europa versus África. Ou seja, de que exato, maneira é que as tomadas de decisão podem ser alteradas pelos aspectos culturais. E acho que um artigo exatamente. deste, escrito por autores moçambicanos, ia ter uma força imensa. Da minha parte, farei tudo aquilo que for possível para que o artigo possa ser formalmente publicado e poderia ser a primeira publicação deste grupo de trabalho. Enfim, Várias, quem já. quiser colaborar. Várias. Eu não me estou a Não está a propor tomar para ter a decisão. autoria. Eu Não estou está a a dizer, tomar vocês, decisão. estou a desafiar-vos a vocês. Desafiar-vos a vocês. Fique claro. Não é uma Muito decisão. obrigado. Muito bem. Oh, obrigada. Olha, o Weber também está disponível. Perfeito, perfeito. Já temos duas missões para este grupo de trabalho. Temos uma missão que foi logo na primeira sessão, se não estou em erro, que era fazer um. Era para fazer o quê? Como é que se chama aquilo? Não sei se o professor Alves se recorda. Que era para fazer um conceito sobre ensino centrado no aluno, né? No nosso Sim. contexto. Aí. Sim, Ainda sim. há, ainda há aquela sugestão do curso que nós temos que falar. Exatamente, esse é outro. Então temos muita coisa, Eu temos muito estou, eu trabalho. estou pronto, eu estou pronto para o fazer. Ótimo, ótimo. Ou, Então vamos. ou para colaborar. Para colaborar. Epá, não me quero pôr em bicos de pés, não é essa a intenção. Sim, sim, Tenho sim. muita, tenho muita sarna para me coçar. Sim, sim, sim. Quero ajudar. Em relação a isto, ao artigo, poderia ser uma coisa muito, muito interessante, Concordo, digo eu. concordo. Então o Herbert também está disponível. Então Isso é, pronto, vamos. isso é mais uma chatice não. É mais um trabalho para si, Beatriz. Eu Ainda, agora, depois da decisão que tomei, que o professor sabe e o doutor e o mestre White também sabem, estou disponível. a Beatriz ainda se vai arrepender de me ter metido neste grupo, vai ver. Não, não se preocupe, não se preocupe. Estou a adorar, estou a Ah, adorar. tudo corra bem. Muito obrigada a todos. Olha, fico muito mesmo feliz porque este é o desafio que lancei, que me propus através destas sessões para ver como podemos colaborar e fico muito feliz. Então, adeus a todos, até a próxima sessão. Vou deixar a gravação no YouTube e vou partilhar. Quem sabe colocar no YouTube, mais pessoas apareçam para colaborar. Então, vamos lá ver. Tá, então até a próxima última quinta-feira do próximo mês
Vou ver ainda a data, porque às vezes, olha, este mês de agosto foram duas, por causa dessa questão das últimas quintas-feiras do mês. Este mês tem 5 semanas, então acabamos fazendo duas sessões. Uma foi no dia 1 de agosto e agora fizemos esta hoje. Então, na próxima quinta-feira, acho que setembro já podemos fazer a última quinta-feira do mês. Mas eu No vou fazer um próximo, em anúncio. setembro eu não estarei presente seguramente. Tá bem, não faz Estou a mal, fazer não uma faz. série de conferências na Ásia, portanto não vou ter possibilidade. Ah, ok, tá Mas, bem, não mas faz mal. entretanto nós Vou falamos antes, deixar o nós vamos vídeo para si. encontrar antes, Vou deixar Beatriz. o vídeo e o resumo, então vai poder ver depois. Nós vamos Então, o tema. conversar antes, vamos ver antes. Sim, até breve, até daqui a bocado, Até né? breve, Tá exatamente, bom. até breve. Ok. Boa, Tá, boa tarde a obrigada. todos. Obrigada, obrigada. Toda a aula está muito calada hoje. Tá mute. Ok. Tchau, tchau.